Na madrugada do dia 25 de abril, o movimento das Forças Armadas estabeleceu o controle da situação política em todo o país. Olá, bem-vindos a mais um episódio de A História Repete-se, com Henrique Monteiro. Olá, Henrique. Olá, Lourenço. E comigo, Lourenço Pereira Coutinho. Hoje convidámos o padre Francisco Martins, sacerdote jesuíta, doutorado em estudos bíblicos pela Universidade Hebraica de Jerusalém e professor de literatura bíblica na Pontificia Università Gregoriana, em Roma. Isto para uma conversa ao redor da Bíblia, sobretudo numa perspectiva histórica. Ou seja, se os factos relatados pela Bíblia foram, ou podem, ser comprovados por fontes, designadamente pela arqueologia. Padre Francisco, bem-vindo ao programa. Muito obrigado, Lourenço. Muito obrigado, Henrique, também. Até ao século XIX, a Bíblia foi encarada como uma fonte histórica credível, tanto por judeus como por cristãos. No caso cristão, sendo que ao longo da conversa vamos certamente falar sobre a perspectiva judaica, os textos canónicos, sobretudo os do Novo Testamento, foram fixados em finais do século IV d.C., nos concílios de Roma, em 382, de Hípona, em 393 e Cartago, em 397. Já no século XVII, muitos séculos depois, o arcebispo primaz da Irlanda, James Ussher, foi autor de um famoso estudo, erudito, apesar de errado, essa passagem, que concluiu pela soma das gerações bíblicas que a Terra tinha sido criada cerca de 4040 anos antes de Cristo. Em meados do século XIX, o positivismo, o evolucionismo e os achados arqueológicos descredibilizaram por completo a conclusão de James Ussher. Em sequência, o Papa Leão XIII reconheceu em 1893 que a Bíblia devia ser objeto de um estudo histórico e crítico. Cerca de 50 anos depois, em 1947, o Papa Pio XII admitiu que o estudo da Bíblia devia ter em consideração o contexto histórico em que as suas diferentes partes foram escritas. Como afirmou o nosso convidado de hoje, em A Bíblia Tinha Mesmo Razão, livro que acaba de editar, a tentativa de demonstrar, e passo a citar, a perfeita concordância entre os textos e as pedras, acaba por sacrificar tanto a credibilidade da Bíblia quanto a qualidade da ciência. Numa perspectiva histórica, que relatos bíblicos foram então comprovados por fontes? E o que pode, ou não, vir a sê-lo? Desde logo, importa salientar que estamos a falar de um tempo histórico muito remoto. Estima-se que Abraão e os primeiros patriarcas remontem, caso tenham existido, à fase final do terceiro milénio antes de Cristo. As fontes para a época são, pois, sobretudo arqueológicas. Pois, importa salientar que a Bíblia não é um texto único, mas sim um conjunto de textos, escritos em épocas e contextos bastante diferentes. Aliás, a época em que foram compilados continua a ser objeto de controvérsia. Na maioria dos casos, os textos foram escritos em datas muito posteriores aos factos que relatam. Assim, a Bíblia é indiscutivelmente uma fonte histórica, mas uma fonte histórica questionável. Baseando-me novamente no nosso convidado, a Bíblia é tanto uma fonte sobre o passado como uma fonte do passado, e assim deve ser encarada. Volto a recorrer ao livro citado do Padre Francisco. Este faz referência ao livro A Bíblia Tinha Mesmo Razão, este sem ponto de interrogação, publicado em 1955 pelo alemão Werner Keller. O autor partiu então dos relatos bíblicos para a arqueologia e fontes secundárias e concluiu, taxativamente, que estes comprovavam aqueles. Pelo contrário, a metodologia agora seguinte parte da perspectiva inversa, que é, quanto a mim, a mais correta. Ou seja, parte das fontes, sobretudo arqueológicas, e compara com os relatos bíblicos, tendo por inequivocamente válidos apenas aqueles comprováveis pelas fontes conhecidas. Desta forma, torna-se possível, por exemplo, questionar se os patriarcas Abraão, Isaque e Jacob existiram e se eram familiares. Se Moisés teve uma existência tal como relatado na Bíblia. Qual a verdadeira história dos reis e reino de Israel? Ou se o primeiro templo não terá existido apenas na imaginação nostálgica da diáspora.
Ou seja, ainda há muito a saber sobre a veracidade histórica dos relatos bíblicos. Alguns destes são comprovados por fontes. Outros poderão vir a sê-lo. Outros ainda foram já claramente rejeitados pela ciência. Para além destes, a Bíblia contém muitos relatos cuja crença na sua veracidade está para além dos limites da ciência. Se Deus falou a Moisés e o que lhe disse, ou se Jesus Cristo foi concebido sem pecado por obra e graça do Espírito Santo e ressuscitou ao terceiro dia. Pelo menos para a Igreja Católica, estes são mistérios da fé, que não carecem de comprovação pelas fontes. Este é precisamente o ponto em que a história separa-se do credo. Este podcast tem o patrocínio de Germano de Sousa, o Laboratório de Portugal. Henrique, passava-te a bola para uma primeira pergunta ao nosso convidado. Bem, que eu sinceramente não acho que isto é muito interessante, mas não é o fulcro da Bíblia, não é? Porque, vamos lá ver, a gente vai aos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Quer dizer, eles podem ter, o Abraão pode ter sido pai do Isaac e o Isaac ter sido pai de Jacó. Isso é o que diz na Bíblia, que foi assim. Portanto, o Jacó era neto do Abraão. O Abraão tinha 2 filhos, não é? Que era tinha 2, o Isaac e o Ismael, que era filho da escrava Agar, salvo erro, e a mulher chamava-se Sara. Isso tudo lá é aquelas gerações, é tudo muito bem composto. Mas, por exemplo, quando Abraão leva Isaac para o sacrificar, e no último momento Deus lhe diz, está ali um cordeiro, e sacrifica o cordeiro. Isto pode ser lido, e agora a pergunta, Padre Francisco, isto pode ser lido como uma história que tem por objetivo revelar ou dizer que os sacrifícios humanos acabam definitivamente. Deixam de existir. Não são admissíveis. E isso, a mim, parece mais importante do que saber, de facto, se o Isaac era filho, ou era pai, ou era tio, ou era outra coisa. Não, eu estou a dizer a minha opinião, mas gostava... Isso é que interessa neste caso. Sim, é uma questão interessante. Obrigado pelo convite, outra vez, reitero. Obrigado pelo convite. Essas histórias despertam a curiosidade das pessoas. Eu acho que há aqui 2 níveis. Um nível é este nível muito teológico, isto é, de perguntar qual é o significado para mim hoje, ou para eu que sou membro de uma comunidade religiosa deste texto. Não é? O que é que ele significa? Significa que devemos dar prioridade a outros géneros de sacrifícios que não os sacrifícios humanos, ou que Deus não está muito interessado nisso. É uma interpretação possível de Gênesis 22. Este livro, de alguma forma, tenta também abordar a questão que não é menos importante para quem crê. Porque para quem crê, a salvação também acontece na história. Isto não são só uns contos edificantes moralmente. Dizer que Deus proíbe o sacrifício humano pode ser um imperativo moral interessante de escutar. Mas interessa também para quem crê que a salvação, de alguma forma, tem alguma relação com a história. O que este livro pretende fazer é mostrar o que é que podemos saber hoje sobre essa relação entre a Bíblia e a história. E, sobretudo, com este aspecto muito importante, parece-me a mim, dos géneros literários. Isto é, quando eu leio este episódio de Gênesis 22, se eu souber que Gênesis são, sobretudo, sagas, é sobretudo o género literário da saga, provavelmente mais do que refletir um acontecimento histórico vivido individualmente por Abraão, Isaac e Jacó, provavelmente reflete uma experiência coletiva do povo, num século mais tardio, da libertação de Deus. Tem uma relação com a história, mas parece-me que é mais oblíqua, e esta relação oblíqua com a história, que eu creio que também é um bocadinho o ponto do meu livro e um bocado o interesse também da pergunta pela Bíblia e a história. E nesse ponto até, por exemplo, os pontos comuns Gênesis tem, por exemplo, com a saga de Gilgamesh, que enfim, que aqui no Ocidente é muito pouco conhecida, pelos estudiosos, mas que é curioso, também tem um dilúvio, também tem, enfim, também uma série, entre aspas, de trapalhadas e de lições morais que também tem. Outra coisa, por exemplo, que eu julgo saber, ou aprendi, aliás, já falámos aqui dele, com o Padre Carreira das Neves, que para mim foi a pessoa que me ensinou a ler a Bíblia, embora ele fosse de outra corrente, mais de exegese e de hermenêutica, não é?
por exemplo, saber que o livro, amigos, na altura admirou-me, o livro mais antigo da Bíblia, dizia ele, é o livro de Jó. Não sei se é a sua opinião. Ele tinha uma teoria que era... Pode-se discutir, pode-se discutir. É o único em que Deus encontra o diabo. Não há mais nenhum em que Deus dialogue com o diabo. E, portanto, isto tem que ser uma história muito antiga. É possível que seja um dos livros mais antigos, é possível que há livros antigos. Eu acho que as pessoas às vezes se espantam, por exemplo, é de perceber que Gênesis, estes textos que citou ao início, provavelmente muitos destes textos são relativamente recentes, não é? Esta história da criação são mais recentes. Quão relativamente recentes? Estamos a falar. É o único livro cujo narrador continua a narrar depois de morrer. Que é o Moisés. Não, quer dizer, isto é objetivo. Mas falando em Moisés, há aqui aspectos da Bíblia em que é importante, não só sob o ponto de vista histórico, como inclusive sob o ponto de vista da crença ou não, de procurar comprovar a veracidade dos factos, não é? Porque nós em Moisés já falamos de Deus falou a Moisés, não é? Portanto, aí isso obviamente nunca poderá ser comprovável pela história, não é? Porque nem o que é que disse. E a Bíblia também, nós estamos a falar de uma fonte histórica que não é homogénea, não é? Porque há factos comprováveis e há outros que não o são. Daí também ser difícil a interpretação. Mas Deus falou a muita gente antes de falar a Moisés. Sim, mas agora estou a falar no caso concreto de Moisés. Por exemplo, uma das questões que aborda é também a questão de Moisés, não é? Eu acho que o Henrique tocou aí numa questão importante da questão da formação da Bíblia e do texto bíblico. Quando é que foi escrito? Eu acho que assim a grande mudança de paradigma foi perceber que provavelmente para a produção do texto bíblico e para a própria crescimento e maturidade da fé do povo de Israel na Antiguidade, o acontecimento mais decisivo não foi um suposto êxodo, o que é que isso tenha sido como acontecimento histórico, mas a experiência do exílio no século VI a.C. A Babilónia, portanto. Babilónia, exatamente. Ou seja, eu creio que a grande mudança... By the rivers of Babylon. Exatamente. Eu creio que a grande mudança de paradigma é perceber que o acontecimento-chave não é o êxodo. Se o êxodo foi uma experiência, por exemplo, de um pequeno grupo que depois foi assumida nacionalmente, imaginemos, mas que a grande experiência-chave que dá origem ao texto bíblico é realmente o exílio e a resposta ao exílio. É o trauma do exílio. Sim. Nesse sentido, a Bíblia é quase um livro de resposta ao trauma. E terá sido a maior parte dos textos bíblicos compilados nessa altura? Compilados, seguramente. O Pentateuco seguramente é um texto compilado na sua forma final depois do exílio, no século V a.C., seguramente, IV, ainda estariam a fazer pequenos ajustes. Isso não quer dizer que as tradições não recuem à primeira metade do primeiro milénio antes de Cristo, provavelmente recuam, mas este exercício é um exercício exigente. E a partir do momento em que nos pensamos sobre a história do Israel antigo no segundo milénio, o exercício torna-se ainda mais difícil. Claro. Já agora convém, para quem não sabe, dizer que o Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia. Porque a gente está habituado a estas pessoas que sabem muito e depois dizem assim, o Pentateuco, o que é isso? Eu jogava a composição no Benfica, não é? Mais ou menos a coisa. Descodificar para leigos, exatamente. Mas é interessante. Eu acho a ideia de que a Babilónia, ou o exílio, enfim, a deportação, o que lhe queremos chamar, na Babilónia tenha sido muito importante para a formação de uma consciência nacional e para a compilação já escrita de textos, de tradições orais, não é? Porque mesmo o celebrado reino de Salomão, não é? Quando muito será que no século IX a.C., século X habitualmente. Século X a.C., não é? O primeiro templo de Jerusalém, que seria o templo de Salomão, não tem uma única evidência histórica. Quer dizer, não há nunca se descobriu nada que pudesse dizer que aquilo fez parte. Também não se pode escavar naquele sítio, em princípio. Pois, também é difícil. Também não se pode dizer que não é? Também não se pode dizer que não. E depois o segundo templo, que é o do Herodes, que é aquele onde Jesus andou, sim, quer dizer, o destruído em 70 depois de Cristo. O destruído em 70, em que esse existiu de certeza absoluta. Sim. Está lá o Muro das Lamentações ainda e tudo. Era por cima do outro, portanto também torna tudo. Sim. Não, o século X, hoje em dia David e Salomão, e mesmo o que seria o Templo de Salomão, é talvez o assunto mais polémico na história e na arqueologia contemporânea em Israel, com duas grandes possibilidades. Mesmo estou a falar de autores que estão um bocadinho ao centro, historiadores que estão na academia e que têm publicações... Sim, estão numa posição não de rejeição nem de uma credulidade absoluta. Exatamente. Portanto, académicos moderados, digamos assim, duas posições muito diferentes. Académicos que dizem, não,
David e Salomão tiveram um reino que se estendia provavelmente até à Galileia e teria já alguma glória. E outros autores que dizem, com as mesmas evidências, dizem não, provavelmente o David e o Salomão eram um grupo, eram uns líderes talibãs daqui das aldeias de Judá, era um sheik aqui beduíno que controlava e era meio mafioso aqui, dava proteção em troca da sopa e da guarida. Sim. Pronto, é um grande debate hoje em dia. Acho que também é preciso ter consciência, por exemplo, que muitos historiadores, mesmo historiadores cristãos, católicos, quando tratam do assunto da história antiga de Israel, nem sequer discutem os acontecimentos que estão antes do século X. Não discutem, simplesmente. A nossa dificuldade em reconstruir historicamente o que é que se refere ao êxodo, a Abraão, Isaac e Jacó, à conquista da terra. É muito complicado, claro. É muito complicado. Claro que o livro faz isso por razões pedagógicas. Seria estranho que o livro, para o grande público, começasse em David. As pessoas não iam entender, claro. Sim. As pessoas iam ter dificuldade em entender. Mas você tem uma coisa fascinante no livro, que é quando o El se transforma em Jeová. Porque a maior parte das pessoas nem sequer atinge até essa questão de ter havido um Deus pai do outro, não é? Em que às tantas os israelitas abandonam um para se... Parece que sim. Com o nome Israel parece que sim. Isto é muito difícil reconstruir todo esse processo, mas Israel é Jacó. Israel e Jacó, mesmo essa fusão Jacó, também é difícil Jacó é por teres visto a face de Deus e não teres tido medo, passas-te a chamar Israel, é o que Deus diz a Jacó. Quer dizer, na Bíblia, não é? Exatamente. Não aposto tudo nisto, mas... Eu acho que essa questão é uma questão interessante e que talvez seja assim um desafio grande para quem é um leitor da Bíblia e que não conhece, se calhar, um bocado as mudanças de compreensão e de paradigma na compreensão do texto bíblico. É evidente que na Antiguidade cada povo tinha o seu Deus e cada Deus governava no seu território. Eu digo sempre às pessoas esta coisa muito simples, que é o profeta Ezequiel tem lá uma passagem que para nós parece um bocadinho extraordinária. Quando os judeus foram exilados para a Babilónia, perguntam ao profeta Ezequiel: faz sentido rezar ao nosso Deus aqui? Ou ele só tem poder na nossa terra? Sobre a nossa terra. Aliás, esse salmo, não é salmo, é salmo. O profeta Ezequiel é que tem pelos rios da Babilónia nós choramos. Isso é um salmo. Esse salmo, se bem se recorda, e que eu só o citei porque ele foi cantado pelo Bonnie M e foi um grande êxito. E também há um soneto, também já aqui citei, há um poema de Camões sobre os rios que vão, que também é sobre o mesmo tema bíblico. Mas nesse salmo diz como podemos nós rezar numa terra estranha, que é uma das questões que eles levantam. E outra questão também da concepção de Deus, que é muito antropomórfica, não é? Porque Deus não nos acompanhou ou acompanhou, não é? Portanto, seria físico ou não. O Ezequiel exatamente tem essa ideia de que Deus abandonou, a glória de Deus abandonou a Terra Santa e de alguma forma acompanhou os cativos. Ou seja, não é omnipresente, mas isso também anda para a frente e para trás, porque por exemplo a sarça ardente, que é a primeira vez que Deus fala com Moisés, não é? Na sarça ardente, ele pergunta: mas diz-me o teu nome. Ele diz: ou sou aquele que é, ou sou aquele que sou. Bem, quer dizer, as traduções depois também são intermináveis, as traduções, não é? Porque eu tenho uma Bíblia muito interessante, não sei se o padre conhece, que é da Bayard, que é chamada Bíblia dos Poetas. Não, é outra. A Bíblia é em francês e é traduzida diretamente por linguistas, não tem... Okay. Aliás, ela nem tem imprimatur para liturgia, não é? Tem imprimatur, mas não tem para liturgia. Henrique, vamos só... Eu gostava de voltarmos ao princípio, portanto, ao Gênesis, e já vimos que isso não é muito discutível até pelos historiadores que não se enquadram no judaísmo ou próximos. Toda essa parte, portanto, já tirando a questão do Jardim do Éden, de Adão e Eva... uma das coisas que me surpreendeu, quando chegamos aos patriarcas, não é? A Abraão, Isaac e Jacob, há a possibilidade deles terem existido ou não é? Ou pelo menos na forma como nós os pensamos. Poderíamos só passar assim os pontos principais, portanto, depois o exílio com Moisés, e até chegarmos àquilo que já é mais próximo de nós e que já é mais comprovável em termos de veracidade histórica, assim numa viagem muito rápida. Sobre os patriarcas, realmente a dificuldade é essa. Eu pessoalmente, diante dos dados, parece-me que afirmar que não são figuras históricas é um bocadinho ir além do que é possível afirmar, do que é prudente afirmar. Mas muito mais do que isso,
é difícil, porque Ou se teriam relações familiares entre eles, não é? Isso provavelmente não acontecia. Isto é, esta ideia de que o Abraão é pai do Isaac e o Isaac o pai de Jacó, provavelmente esta hierarquização familiar de Abraão, Isaac terá e Jacó sido uma composição posterior. terá sido uma composição, até porque os patriarcas, isto é como tudo, quem conta a história e quem escreve a história também coloca o seu ponto e decide um bocadinho a história, não é? Os patriarcas Abraão e Isaac são os patriarcas mais ligados ao sul, ao reino de Judá. E Jacó mais ligado ao reino de Israel. Quem escreveu a história, quem escreveu a Bíblia foram os escribas do reino de Judá. Exato. E portanto, provavelmente esta hierarquia do Abraão ser o avô do Jacó e o Isaac o seu pai, provavelmente reflete aqui uma certa hierarquia. O contexto e porque o contexto histórico, exatamente, o contexto humano. Em relação ao Êxodo e a Moisés, novamente muito difícil. Eu acho que esta é uma experiência tão central na consciência nacional do povo de Israel, que eu diria que há aqui algum núcleo histórico. É muito difícil saber o que é exatamente. Um pequeno grupo que conseguiu fugir ao poder do faraó e voltar para Canaã, um grupo de cananeus, e que experimentou isso como uma libertação divina e de alguma forma convenceu os outros a adorar também Yahvé, por exemplo. E aí toda essa revolução do monoteísmo, não é? Ainda com essa fase de transição que eu não conhecia pode ter sido. Pode ter origem no Akhenaton. Pois é, essa é a tese do Freud, que já está um bocadinho abandonada. Mas... Já está um bocadinho, mas quer dizer, ainda há quem defenda que pode ter a origem o monoteísmo no Akhenaton. No faraó, que foi monoteísta avant la lettre, digamos. Exatamente. Eu creio que toda esta questão do monoteísmo, acho que é importante que as pessoas percebam que até o exílio a experiência cultural em Israel provavelmente não era do monoteísmo estrito que nós pensamos. Não, tanto mais que eles estão sempre a adorar o bezerro de ouro. Aquilo, basta passar 5 minutos. Além desse problema. Basta passar 5 minutos e eles desatam a adorar o bezerro de ouro. Não, mas além do facto, mas a Bíblia, no fundo, de uma forma foi ditada por escribas que fizeram um excelente trabalho. Claro, porque aquilo é moral também. E quando nós lemos no final do texto, temos a impressão que como é que dizer, os outros deuses nunca foram verdadeiras alternativas, parecem sempre umas caricaturas deles próprios. Exatamente, mas isso é um bocadinho. Mas e repare, e a ideia da travessia do deserto, que é uma frase que hoje a gente ainda diz assim, a travessia do deserto, os 40 anos, a ideia do isso é epopeico, do Moisés, exatamente, a ideia do Moisés nunca ver a terra prometida. Exatamente. Morre antes de ver a terra prometida. É epopeico e dramático, é literário. É literário. Isto, essa mesmo como opção literária é muito curiosa. Isto é, esta questão do Moisés. O próprio Pentateuco é curioso nesse aspecto, não é? Porque é que o Pentateuco termina fora da terra, não é? Porque é que o centro do judaísmo como texto escrito, a Torá, o Pentateuco, os primeiros 5 livros, fala-se da promessa da terra, mas o texto termina antes da entrada da terra. Eu creio que por uma razão muito simples, que é provavelmente um texto de compromisso entre quem mora na terra e a diáspora, onde é possível que todos partilhem o mesmo texto, mesmo que não vivam todos na terra, de alguma forma. A diáspora está aqui. Isso também mostra que provavelmente é um texto que acabou de ser compilado depois do exílio, depois do início da diáspora como tal. E depois do exílio, já falámos aqui também na questão do reino de Israel e dos reis de Israel, do que é verídico, do que não é verídico, do que é comprovável. Depois do Êxodo. Isso é depois do Êxodo. Sim, depois do Êxodo. O exílio é na Babilónia, o Êxodo é do Egito. Mas mesmo para os ouvidos perceberem, quando se fala de Êxodo, vem do Egito. Sim, são os 40 anos. Quando se fala do exílio, é na Babilónia. E tal para a Babilónia. Sim, eu enganei depois do Êxodo. Nabucodonosor conquista. Nem falámos aqui da questão da conquista da terra, não é? Que é também um relato importante, que é um relato que inspira tanta literatura e tanta arte, não é? Esta ideia sobretudo a queda da muralha de Jericó, não é? Com a trombeta e as 7 voltas. Exatamente. Pronto, hoje em dia que se percebe, por exemplo, é outro aspecto importante da investigação, esta ideia de que Israel teve uma entrada violenta na terra, que exterminou todos os povos, que conquistou aquelas cidades todas. A arqueologia basicamente não confirma isso, pelo contrário. Portanto, hoje em dia a tendência é mais para compreender que Israel surgiu, e esta talvez uma coisa interessante, surgiu provavelmente do interior dos próprios povos cananeus. É uma evolução social que talvez tenha tido alguns elementos do exterior, mas que provavelmente o grosso era do interior. Porquê é que nós sabemos isto? É muito simples, porque o registro arqueológico tem uma continuidade brutal. Quando esta continuidade muito grande, significativa, claro. Quando chega um povo de fora a um sítio,
nota-se imediatamente, porque há mudanças no registro arqueológico. Uhum. Até se falou naquela questão de no registro arqueológico haver ou não, poder-se detectar ou não o que se comia, não é? Vaca, porco, tudo isso, isso também marca logo uma diferença do povo. Exatamente. Não, isso é a parte curiosa. Este povo, a certa altura, provavelmente ali à volta do século XIII, XII a.C., muda só, constitui-se como tal nas montanhas de Judá e de Samaria, e há aqui esta coisa surpreendente que é: deixam de comer carne de porco, deixam de ter suínos, deixam de... E hoje em dia, talvez a hipótese que me convence mais a mim, mas há outras hipóteses, não é? É que parece que esta é uma espécie de decisão cultural para se demarcar dos povos, nomeadamente os povos filisteus que estavam na costa e que tinham chegado há pouco tempo, porque os povos filisteus não eram naquela região, chegaram da região da Europa, provavelmente no século XIII, XII a.C., e este povo claramente escolhe o porco para se diferenciar. O Golias era filisteu. O Golias era filisteu. O famoso Golias era filisteu. O David derrotou, não é? O David derrotou. Aliás, o grande rei, o primeiro. Toda aquela história ali inicial de Israel e do reino de Judá, ali aparece o confronto com os filisteus, é uma história importantíssima. E agora quem filia os palestinianos nos filisteus. Pois, ou nos cananeus. Mas também não há prova nenhuma, não é? Também não há prova nenhuma. É preciso ter imenso cuidado. O Henrique é historiador Lourenço é historiador do século XIX, estava-me a dizer, não é? E sabe, esta questão, isto de saltar da idade antiga para a modernidade e para a contemporaneidade é muito complexo. É muito complexo. E a veracidade das fontes e tudo isso é bastante complexo. Mas falámos também que a partir do exílio da Babilónia, a partir daí já é mais fácil ou possível. Até antes. A partir do século X, a partir do século IX, as coisas começam a ser uma história bastante mais normal. Porquê? Ou comprovável. Porque, por uma razão também simples, além da arqueologia que nos ajuda imenso, é a altura também que os grandes impérios da antiguidade, sobretudo os assírios primeiro e depois os babilónios, começam a interessar-se por esta zona aqui do chamado que eles chamavam na altura o Grande Mar, que é o Mediterrâneo. Claro. E começam a interessar-se em vir até ao Mediterrâneo. Aquilo muitas vezes era um bocadinho uma espécie de vanglória, não é? A grande ideia dos reis assírios era caçar um leão no Monte do Líbano. Isto era o grande ideal o objetivo. O objetivo. E conseguir ter o cedro do Líbano e levá-lo para casa e construir um palácio de cedro do Líbano. Portanto, estas aqui do Mediterrâneo. E estes reis, no fundo, escreveram também imenso. Temos imensas tabuletas de argila e alguns quadros monumentais que recebemos desses reis, que foram escavados a partir do século XIX, que nos dão também outra perspectiva dos acontecimentos e os confirmam, às vezes complicam a nossa compreensão dos acontecimentos, mas que são informação extra, claro, que tornam a história de Israel e de Judá a partir daquela altura uma história relativamente normal. Porque as fontes externas são muito importantes, ou seja, não ser só uma fonte dos próprios israelitas, dos próprios judeus, e o que é que a nível externo, ou seja, de fontes ou egípcias ou da Babilónia ou persas, há sobre a história de Israel e em contraste com o que se passa na Bíblia, é possível encontrar pontos em comum e pontos de grande divergência? Há imenso. Um ponto, por exemplo, de divergência, ou pelo menos de dúvida, não é? O rei Azael de Damasco, a certa altura, no final do século IX, vem castigar os dois reis de Israel e de Judá, e ele diz que mata os dois ele próprio. Na Bíblia, quem mata os dois é um comandante do exército israelita chamado Jeú. Nós ficamos na dúvida, foram os dois, um com o outro, um com a cor do outro, provavelmente os dois a atribuir-se a si próprio a glória mútua, não sabemos. Portanto, este é o género de caso que complica um bocadinho a nossa compreensão do acontecimento. Um outro caso interessante, por exemplo, é a invasão de Judá em 701, que foi uma coisa que marcou o mundo bíblico. Os assírios, na altura, eram uma superpotência absolutamente inacreditável, o primeiro exército regular da história. Exato. Sim. A malta antigamente voltava para casa para as colheitas e depois combatia no tempo livre. Os assírios mudaram a estratégia. No tempo livre e no verão. E no verão, exatamente. Os assírios mudaram a estratégia e tinham um exército regular. Era quase um exército profissional. Era um exército profissional. Com umas táticas de guerra brutais, de queimar tudo à volta das cidades, de anunciar as pragas piores para as cidades que resistiam. Os assírios chegam, efetivamente, e por exemplo, sobre isso temos não só o relato bíblico, mas temos, por exemplo, uns relevos, que hoje estão no Museu Britânico, os relevos da conquista da cidade de Laquish. Pois. A Bíblia dá meia linha a este assunto,
nós escavámos o sítio e encontramos as rampas de assalto, encontramos setas, milhares de setas de ferro, etc. Que comprovam Tudo e estes relevos brutais onde se descreve o cerco, a destruição, o final, os cativos, os mortos, etc. Que provavelmente o que é que acontecia? Isto estava na capital do rei assírio, em Nínive, e quando os reis vinham com a corte pagar os impostos, que era normal, todos os anos lá vinham pagar o tributo, tinham sempre direito a uma visita guiada às atrocidades cometidas pelos assírios, que era uma forma de dizer a estes povos pensem 2 vezes antes da revolta, se for possível. Sim. Portanto, provavelmente estes é o género de coisas que o próprio rei de Judá, que foi com a sua corte, os próprios escribas, viram e reconheceram a propaganda assíria. E depois do exílio é quando se consolida o judaísmo, propriamente dito, não é? Sim, esta transformação, eu diria que a Bíblia como um livro, de alguma forma, é a perda da terra como independência política, e aqueles que foram exilados igualmente, e uma certa perda também do templo, que depois é reconstruído, mas o primeiro templo que é perdido, que anima... Isso é uma matriz da cultura judaica, não é? E que anima esta criação do monumento literário, da Bíblia como o centro desta fé, o centro deste povo, não é? Mas eu sobre a matriz da cultura judaica, eu acho que talvez a coisa mais interessante da matriz da cultura judaica, que aliás passa para a cultura cristã e para todas, é o facto dela deixar de ser circular e passar a ser escatológica. Quer dizer, há um fim. Tudo isto tem um fim. E tudo isto é progressivo. Não estou a dizer progressista, estou a dizer progressivo. Quer dizer, progride, não é? A história progride, vai andando até um fim. Que é a batalha final, o Armagedão, a luta do bem e do mal, que depois então no Apocalipse de São João é amplamente, eu acho que com a ajuda de algumas substâncias que hoje são proibidas, mas provavelmente é abundantemente descrito. Mas ao contrário, todos os outros tinham uma espécie de visão circular da história, em que tudo se repetia, não é? Os judeus, nesse caso, são, sobretudo depois do exílio, claro, são os primeiros a ter uma visão prospectiva. Só com uma visão dessas era possível atravessar um deserto durante 40 anos. Não, mas o exílio, espera lá, já estás a baralhar. Isso foi no êxodo. Eu sei. Eles no exílio não atravessaram nada, vieram não, atravessaram mas quer dizer, comparado com o êxodo, aquilo foi um instante. Foi um instante, mas ali a distância é maior. Bem, foi um instante, não foram 40 anos. Foi um instante. E também eles ficaram. É preciso também ver, que, para quem estudou história, não é? Que há uma coisa chamada. Uma região. Uma geografia chamada Crescente Fértil, que apanha o Tigre e o Eufrates, e depois apanha também o Nilo, e apanha ali aquela parte onde é Israel e onde é a Palestina, onde é isso tudo, e que estes povos, curiosamente, que a gente fala tanto hoje, e que criaram religiões de facto extraordinárias, não é? E deram origem a outras extraordinárias, estavam na parte mais pobre disto tudo. Sim. Porque ali é a parte mais pobre do Crescente Fértil. Isso é que é curioso. Ao contrário dos egípcios, dos mesopotâmios, dos assírios. Sim, tiveram na parte melhor. Claro. Que tiveram na parte melhor. E eu acho que isso... Sobretudo Jerusalém, que a pessoa quando visita Jerusalém, se calhar hoje não tem consciência, mas aquilo é um lugar isolado, nas montanhas. Sião, era o Monte Sião. O Monte Sião, não é o Monte Sião em si, onde começou. Jerusalém, aquilo é E obriga um grande espírito de sacrifício, o que molda também o caráter do... É possível, do povo, sim. Não, o reino de Judá, sim, o reino de Judá era um reino sem acesso às grandes rotas comerciais da altura, ali na zona do Levante, não tinha acesso, não é? E passando este tempo do exílio, e agora disse bem que não o êxodo, o exílio da Babilónia, e andando aqui um bocadinho, não fazendo uma cronologia exata, há depois um período helenístico, há a conquista romana, portanto já estamos a passar para uma outra fase, em que os judeus se mantêm imunes a não só aos contactos, como à aculturação com estas culturas. O que é também um caso, por exemplo, os egípcios, não é? Há o tempo também helenístico no Egito, há contacto com os romanos, portanto há uma maior permeabilidade a este tipo de culturas novas, que no caso dos judeus não acontece, o que também é um fenómeno interessante. Sim,
Sim, hoje em dia esta é um bocadinho a versão oficial que aparece no texto bíblico. Hoje em dia essa questão é um bocado mais complexa, Sim, mesmo claro, a relação com o helenismo. Eu falo com desconhecimento de causa. É um bocadinho mais complexa. É verdade que a certa altura, sobretudo com os macabeus, portanto, a partir da segunda metade do século II, já um bocadinho antes, 160 e poucos, antes de Cristo, começa este movimento um bocadinho de revolta ou de resistência ao helenismo, mas é sobretudo uma resistência a um rei que faz uma coisa que nós hoje em dia nem sequer percebemos porque é que ele o fez, não é? Antíoco IV tinha um grande problema que era económico, não é? Perdeu a guerra com os romanos e os romanos aplicaram-lhe uma paz um bocadinho pesada, a paz de magnésia. Uma paz imposta. Uma paz de magnésia que era pesadíssima do ponto de vista dos impostos. E estes reis começaram a saquear os templos todos disponíveis. Mas a certa altura, o Antíoco IV, além disto, teve uma derrota bastante humilhante e, por uma razão qualquer, decidiu vir a Jerusalém e castigar os judeus e disse-lhes: isto agora não é mais o templo de Yahvé, isto agora passa a ser o templo de Zeus Olímpico, e acabou a conversa. E isto provocou uma revolta e uma resistência ao helenismo no interior do judaísmo, no interior do povo de Israel, que depois dá origem àquele que é o último período de independência política do povo de Israel na Antiguidade, que é entre o ano 160, mais ou menos, e o ano 63 a.C., É quando veio os romanos. Quando chega exatamente. Mas e os romanos acontece a mesma coisa, não é? Mas atenção, que para não comparares com o Egito, os faraós do Egito foram sucedidos por um general, como tu sabes, de Alexandre, não é? Os Ptolomeus, não é? Os Ptolomeus. E curiosamente, os Ptolomaicos, tanto os egípcios se adaptaram aos gregos, aos helénicos, como os Ptolomeus se adaptaram aos egípcios. Há ali uma troca, não é? Porque eles continuam-se a considerar faraós. Mas aqui no caso dos judeus é diferente. Não, aí não há troca nenhuma. Mesmo com os romanos é a mesma coisa depois. Porque é interessante que os romanos, e agora vamos pôr o caso na nossa Os romanos também tiveram aquela. Se a gente vir o filme do Marco António com a Cleópatra, também temos aí uma aculturação, digamos, romana aos Ptolomeus, não é? Ptolomeus. Mas aqui no caso dos judeus não existiam verdadeiramente misturas, não é? Se nós pusermos até a comparação, eu penso, pronto, sim, nesse sentido, sim. Eu creio que há ali um momento de reação, de resistência que não é o inicial, não é? A relação entre o povo de Israel, o povo de Judá, ou de Yehud, que é o nome daquela província na altura, depois do Império Persa, etc. A relação com os Ptolomeus do Egito é muito tranquila sempre. E com os Seleucidas, que depois sucedem no ano 200 a.C., também começa por ser tranquila. E depois é aqui uma certa resistência. É curioso que os próprios resistentes, os macabeus, se helenizam eles próprios a certa altura. Mas depois tem ao mesmo tempo uma ideia, o livro toca isso mesmo no último capítulo, muito brevemente, né? Os macabeus têm uma ideia, os asmoneus têm que é a mesma dinastia, têm uma ideia muito curiosa, que é esta de conquistam, no momento de fraqueza dos Seleucidas, conquistam vários territórios ali à volta de Jerusalém e chegam até ao norte. Nunca Israel foi tão grande, e pela primeira vez fazem uma coisa muito estranha, que é dizer, os povos que aqui moram, se quiserem continuar a morar aqui, têm que se converter, têm que se tornar judeus. E isto é único, esta conversão, eles têm que mudar de povo. E esta ideia da conversão em massa é única. É uma coisa espantosa que os asmoneus fazem e que altera completamente a compreensão do próprio judaísmo. No livro eu digo que isto é o nascimento do judaísmo verdadeiramente. Deixa de ser a religião antiga de Israel e passa a ser o judaísmo. Passa a ser o judaísmo. Uma etno-religião, mas passa a ter uma dimensão muito mais religiosa, de capacidade de aderir, de capacidade de se tornar, de se converter, do que só eu nasci neste povo, esta é a minha religião. E daí também a sua maior capacidade de resistência depois no tempo dos romanos. Não é? Essa mudança de paradigma. Os romanos aculturaram-se, basta-te lembrar, por exemplo, mesmo no Novo Testamento, o Herodes era uma pessoa completamente... Sim, mas Herodes era judeu. Era judeu, por isso eu estou a dizer, mas era completamente romanizado. Não, sim, nesse sentido que eu estava a dizer, eles aculturaram... Do povo judaico na altura... Eu acho que o grosso do povo que a Bíblia relata, não. É preciso saber se era o grosso do povo. Pois, eu não sei se o Novo Testamento também é escrito, o Novo Testamento e outras fontes também são escritas já depois da revolta de 70. Não da revolta de 70, sim, que altera completamente a relação com o Império Romano. E
Pronto, e depois ainda as outras revoltas, a revolta no Egito em 115, 117 e a terceira revolta judaica em 135. Portanto, essas revoltas basicamente inquinaram a relação do judaísmo com o Império Romano e de alguma forma também colocaram o cristianismo numa relação de uma certa ambiguidade em relação ao Império Romano, pelo menos numa fase inicial. Eu creio que é difícil às vezes caracterizar este período e as questões da assimilação ou não assimilação. Evidentemente o povo judeu, mesmo aos olhos dos romanos, tinha um certo caráter excêntrico, isso não há dúvidas nenhumas. Mas, por exemplo, na Galileia... Pelo seu monoteísmo, pelos seus costumes, os romanos não compreendiam, não é? Sim, a Galileia, por exemplo, era um espaço onde Jesus provavelmente viveu uma parte da sua vida, era um espaço onde havia um certo grau de separação, mais do que se pensou até recentemente, havia um certo grau de separação entre judeus e os pagãos, e estávamos ali as cidades da Decápolis, que eram perfeitamente pagãs, etc. Do outro lado do mar comia-se porco, literalmente, né? Do outro lado do mar, literalmente, do mar da Galileia, do lago Tiberíades. Portanto, havia ali uma certa separação ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo havia assim alguma interação, não é? Por razões comerciais, e depois mesmo entre eles, os samaritanos não eram bem vistos. Aliás, essa história do bom samaritano, é a história em que é clara, e havia muitos outros ali à volta que eram muito mal vistos pelos judeus e também eram retribuídos nesse aspecto. E, portanto, e agora extra livro, e porque estamos nas vésperas de Natal, indo aqui já para ir passando para o Novo Testamento, o que é que também, e fazendo o mesmo tipo usando o mesmo tipo de metodologia, o que é comprovável ou não, por exemplo, se falamos na altura do Natal, tudo o que é o relato do Novo Testamento, como é que se relaciona com a história? É difícil, eu não sou especialista, disse ao Henrique e disse ao Lourenço, não sou especialista no Novo Testamento e não tenho todos os dados. Eu creio que há um trabalho feito de fundo, há sobretudo um grande livro escrito, que são 5 ou 6 volumes, do J.P. Meyer, este investigador americano, chama-se O Judeu Marginal, onde ele, basicamente, para cada um dos aspectos da história de Jesus, tenta analisar a historicidade das coisas, que parábolas é que são mais históricas, que parábolas é que são menos históricas, que milagres são mais provável, etc. Eu não tenho assim grande conhecimento, mas um dos critérios que se usa, por exemplo, é uma certa dificuldade dos evangelhos em se relacionar com determinados factos que parecem inevitáveis. O melhor exemplo é sempre o batismo de Jesus. O batismo de Jesus, temos poucas dúvidas que aconteceu e que foi o João Batista envolvido. Porquê? Porque enquanto que o Evangelho de Marcos coloca lá o João Batista a batizar Jesus, pronto, ok, o primeiro evangelho, os outros evangelhos tentam disfarçar o facto. O Evangelho de Lucas mete João Batista na prisão antes do batismo de Jesus. Nem sabemos quem é que batiza Jesus no Evangelho de João. No Evangelho de Lucas. O Evangelho de João não faz qualquer referência ao batismo. Portanto, este género de critérios que eu usei também para o Antigo Testamento são os usados. Ou seja, aquilo que é verosímil, aquilo que também são... Estamos a falar também de cânones que são fixados, como eu disse na introdução, no século IV. Sim, entre muito mais evangelhos. Entre muito mais, pois são fixados aqueles 4. São fixados aqueles 4. E, obviamente, 3 sinóticos e um... Quer dizer, porque o de João é diferente dos outros todos. É diferente dos outros todos. Porque é mais esotérico. É diferente. É mais teológico, talvez. É mais teológico. Quer dizer, eu costumo dizer, agora não me leva a mal, que sobretudo, a gente também não sabe se o São João, como é que se chama? O São João Apóstolo, o São João Evangelista e o São João que escreveu, São João de Patmos, que escreveu o Apocalipse, são o mesmo, são 3, são 2, quer dizer, eu penso que não se sabe ao certo, não é? Mas, sobretudo, o que escreveu o Apocalipse, eu costumo dizer, e já aqui o disse, que ele foi com substâncias. Que aquilo é tão fantástico que é quase impossível escrever. Aquilo é uma obra que vem entre o histórico, o surrealismo e o... tudo, não é? Sim, é um género literário muito próprio. Que não volta a haver, nem nunca tinha havido, não é? E mesmo o Evangelho de João é muito diferente dos outros evangelhos. Embora diga Pode-se aplicar aqui a mesma coisa, não é? Que são fontes do passado e sobre o passado, não é? Exatamente. Não, e que vão buscar ao Antigo Testamento, às profecias dos profetas, passa a redundância, às profecias feitas no Antigo Testamento, factos para corroborar a divindade e a linhagem de Jesus. De alguma forma,
Henrique, era inevitável no sentido que para os primeiros cristãos as escrituras eram o Antigo Testamento. Claro. Nós às vezes não pensamos sobre isso, mas os cristãos para eles as escrituras eram o Antigo Testamento. Era o Antigo Testamento. Era o Antigo Testamento na qual eles reconheciam a sua própria fé. Claro. E depois, a certa altura, o Novo Testamento é composto e também adquire ele um caráter sagrado para aquela comunidade. Mas as escrituras até ao início do século II, século III, provavelmente as escrituras é o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, pois. E a nível arqueológico também há trabalho que está a ser feito, com certeza, Sim, para... Agora, assim, a grande coisa em Israel são as sinagogas do primeiro século, tem assim grandes descobertas. Agora, recentemente, descobriu-se na cidade de Magdala que tinha 2 sinagogas, que é uma coisa surpreendente. Sim. Era uma cidade pequena e tinha 2 sinagogas, que não se davam bem um com o outro, não sabemos qual era a razão. E a Maria Madalena era de lá. Exato, a terra da Maria de Magdália. Maria de Magdala é sempre confundida com a mulher de vida fácil, que é coisa, quando nunca foi. Devia ser uma pessoa importantíssima, não é? Porque só as pessoas importantes é que iam o nome. Agora a dúvida é em que sinagoga é que ela ia. Fica agora a dúvida em que sinagoga é que ela ia. Não sei. Não, ela depois deixou de ir à sinagoga, porque ela passou a ser cristã, não é? E portanto Os primeiros cristãos iam também à sinagoga ainda. Mas também, mas faziam a comunhão. Exatamente. E para o cristianismo, para o tempo do cristianismo, já há outras fontes extra-cristãs que comprovam, inclusive romanas e tudo isso que falam em sobre a essência de Jesus. O Flávio José. Sobre a essência de Jesus não há dúvidas que existiu. Agora, a reconstrução também da história de Jesus também é um exercício histórico complexo, difícil, não é? Porque os nossos testemunhos. É preciso dizer uma coisa muito simples. A historiografia na Antiguidade é uma historiografia que não procura informar, procura convencer. Os Evangelhos são uma biografia para convencer. Mas sabe quem que lê, o meu mentor Carreira das Neves disse uma vez uma coisa que eu nunca mais me esqueci. Independentemente da veracidade de tudo aquilo que se diz de Jesus, há uma coisa que é certa. Alguém escreveu o Sermão da Montanha. Não, e aquilo é lindíssimo, não é? E alguém o escreveu, como alguém escreveu o Apocalipse. Agora, quer dizer, se Jesus subiu a uma montanha e disse aquilo, quem é que o inspirou? Não é? O inspirado pelo Espírito Santo, pelo que fosse. Ou se alguém, não se sabe quem, escreveu aquilo tudo e tirou da cabeça, há que tirar o chapéu a quem o fez, seja ele quem for, não é? Porque é dos textos mais fascinantes e deslumbrantes da literatura. Isto agora, independentemente de critérios religiosos, ou outros. Então, e tirando agora o chapéu à qualidade literária da Bíblia, que é assim indiscutível, estamos todos de acordo. Padre Francisco Martins, foi um gosto tê-lo no programa. Já acabou. Henrique, Agora é que nós até para a semana. Aproveito para desejar as boas festas a todos. Um bom Exatamente. Natal. Eu retribuo e agradeço. E este programa tem o apoio de Germano de Sousa, o Laboratório de Portugal. A gravação e sonoplastia esteve a cargo de João Luís Amorim. Nós voltamos na próxima semana, noutro tempo e noutro espaço. Este podcast tem o patrocínio de Germano de Sousa, o Laboratório de Portugal.